Você provavelmente já deve ter jogado Bomberman, assim como eu. E você já se perguntou como funciona um hack para esse jogo? Foi isso que eu me perguntei por muito tempo. E hoje eu finalmente entendi. E nesse vídeo eu vou te mostrar como descobrir e como criei 3 hacks diferentes para o jogo Super Bomberman R. Para quem não conhece o jogo Bomberman, ele funciona da seguinte forma: você coloca a bomba, espera explodir e boom, mata seus inimigos. Falando assim, parece um jogo simples, mas existe toda uma estrutura de funções, variáveis que controlam a explosão da bomba. Por exemplo, se a bomba teve o cooldown zerado, o alcance da bomba, se a bomba está ativada. E hoje nós estaremos descobrindo junto como que foi estar modificando o Bomberman e por que é divertido estar modificando o Bomberman. Antes de continuar, vale deixar claro, tudo que eu mostro aqui é puramente para estudo e curiosidade técnica. A ideia não é usar isso online, mas entender como o jogo funciona por dentro. E se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu ficarei grato. As ferramentas que eu estarei usando são Cheat Engine e C++. Eu gosto de começar entendendo como que o jogo funciona, tecnicamente falando, o mais superficial possível. Por quê? Isso vai definir o escopo de quais funções, variáveis eu preciso procurar no jogo, e assim vai evitar que eu perca tempo, porque analisar um jogo internamente demora tempo. Então, quanto mais você conseguir otimizar seu tempo, o seu procedimento, melhor para você. Agora, vamos começar o hack procurando uma variável de controle que representa se a bomba está ativada ou desativada. No Cheat Engine, eu vou deixar o valor 1 para fazer o scanner de memória. Eu vou ativar a bomba e vou pesquisar no Cheat Engine o valor 1. Agora, ele retornou uma lista de variáveis que estão armazenando o valor 1 atualmente no jogo. Agora, eu vou pesquisar o valor 0 nesta lista de variáveis que o Cheat Engine retornou. Por quê? A bomba já foi explodida, ela não está mais ativada. Então, essa variável de controle que estamos procurando, ela vai estar armazenando o valor 0, porque a bomba já foi explodida. Observe que conforme eu vou realizando o procedimento de procurar por 1 por 0, as variáveis na lista, elas vão diminuindo conforme eu vou realizando o procedimento. E nesse procedimento, nós encontramos 13 variáveis, mas apenas uma é do nosso interesse. Eu não vou me aprofundar em detalhes técnicos, mas se vocês gostam disso, eu posso estar fazendo isso com frequência nos próximos vídeos. Mas eu preciso saber que vocês gostam, então deixe nos comentários que eu estarei lendo. Agora, com essa lista, nós podemos começar a fazer alguns testes. Eu vou escolher uma variável e vou frisar o valor dela em 0. Agora, eu preciso explicar para vocês uma função muito importante no jogo. Essa função, ela é a responsável por permitir que você coloque bomba no mapa. Então, toda vez que você for tentar colocar uma bomba no mapa, essa função vai ser ativada. Quando ativada, ela vai estar verificando a variável de controle. Se a variável de controle estiver armazenando o valor 0, significa que não tem bomba no mapa e o jogador pode colocar bomba. Mas agora, se a variável de controle estiver armazenando o valor 1, significa que tem bomba no mapa e a função não vai deixar que o jogador coloque bomba no mapa. Então, essa função ela é interligada com essa variável de controle. E agora que vem a jogada, se nós frisarmos, ou seja, congelar o valor da variável para 0, toda vez que a função for checar o valor dessa variável, ela sempre vai encontrar o valor 0. Ou seja, ela vai permitir que o jogador sempre coloque bombas, porque ela sempre vai interpretar que não tem bomba no mapa, por causa dessa variável de controle. Agora vamos testar. Enfim, não é a variável de controle que estamos procurando. Por quê? A bomba, ela ficou pausada ali, ela não explodiu. Mas isso é um bom sinal, porque indica que é uma variável de controle relacionada à bomba, mas não é o que procuramos. Então vamos testar uma outra variável. Eu escolhi essa variável aqui aleatoriamente, sem motivo aparente. Agora vamos testar. Beleza, era essa aqui que estávamos procurando. Observe que nós podemos colocar várias bombas agora no mapa, sem precisar esperar que outras bombas explodam. Então, nosso objetivo foi completado com sucesso. Vale a pena explicar que quando a gente encontra uma variável no jogo, por exemplo, a quantidade de bombas, a vida, ou qualquer valor que o Bomberman usa, esse valor ele não está isolado.
ele está armazenado dentro de uma região de memória que nada mais é do que um bloco de bytes onde o jogo guarda informações relacionadas. Agora que nós temos essa informação da variável de controle e principalmente o endereço de memória dela, eu vou estar usando a função do Cheat Engine que se chama Dissect Data Structs, com o intuito de estar reconstruindo a estrutura de dados para poder encontrar outras informações relacionadas à bomba. Como vocês podem ver, ele já fez uma estrutura com base no endereço da variável de controle. Assim, eu sei que é confuso, mas conforme nós vamos fazendo testes, análise, todos esses dados, eles vão ficando claros para nós. Eu comecei colocando bomba no mapa para verificar qual desses valores são alterados quando a bomba é ativada e desativada, porque se realmente é uma estrutura legítima ali, vai ter alguns valores que vão ser alterados conforme eu vou fazendo esse procedimento. Mas enfim, eu fiz os procedimentos, dei uma olhada meio por cima, mas não encontrei nada que me fizesse feliz. Então, eu resolvi abrir o Memory View do Cheat Engine, que é uma outra ferramenta excelente que vai fornecer ali uma ótima visualização do mapa de memória. Então, eu comecei a fazer alguns testes para tentar descobrir algum comportamento padrão sobre os dados, mas não encontrei nada. Então, de certa forma, eu tive que retroceder um pouco o caminho e tive que pensar de uma forma mais estratégica. Você se lembra de quando eu falei, nós encontramos 13 variáveis? Mas apenas uma é do nosso interesse. E de fato, naquele momento, apenas uma variável era do nosso interesse. Mas agora que eu tive essa dificuldade para poder reconstruir uma estrutura, eu tive que voltar naquela lista e fazer algumas análises das outras variáveis. Eu encontrei uma que parece muito promissora, que no caso foi essa aqui. Observe que quando eu coloco a bomba, tem um valor que é mostrado que vai sendo diminuído gradualmente. E quando eu encontrei esse valor, eu fiquei, caramba, eu encontrei o cooldown da bomba. Mas nem tudo são rosas. Não era o cooldown da bomba. Outro detalhe é que esse valor, ele é modificado sem que eu coloque a bomba, então não faz sentido ser o cooldown da bomba. Mas é aquela coisa, né? Eu não podia desistir, eu mantive a fé e continuei fazendo as minhas buscas e meus testes. Porque assim, cada teste que eu fazia ali, eu encontrava algo muito mais próximo do que eu desejava. Até então, encontrar essa variável aqui. Observe que quando eu coloco a bomba no mapa, tem uma variável dentro dessa estrutura que tem seu valor modificado. E isso é um sinal extremamente positivo de que nós encontramos o cooldown da bomba. Agora, eu vou adicionar essa variável e vou frisar o valor dela em zero da forma que ela veio. Se ela explodir imediatamente, isso é um sinal que nós encontramos o cooldown da bomba. Vamos testar? Perfeito, deu certo. Nós conseguimos encontrar o cooldown da bomba. Bom, nós conseguimos fazer algumas modificações que foram divertidas, que foi deixar a bomba infinita, que foi modificar o cooldown. Agora, eu vou fazer mais uma modificação. Mas se vocês estão gostando do vídeo, eu posso trazer mais vídeos com mais modificações para esse jogo. Então, deixa aí no comentário para eu saber. A modificação que eu vou estar fazendo agora é referente à vida do personagem. Toda vez que o personagem é derrotado, ele perde um de vida. Esse é o comportamento padrão do jogo. Mas será que é possível modificar esse comportamento? Já pensou que nós podemos estar modificando para aumentar a vida em vez de diminuir? Será que isso é possível? Então vamos descobrir a resposta para essas perguntas juntos. Eu vou começar fazendo um scanner com a vida atual do personagem. O objetivo aqui vai ser encontrar a variável que armazena o valor da vida do personagem. Então, basicamente, eu vou repetir aquele mesmo procedimento que eu fiz para encontrar a variável que representa se a bomba está ativa ou desativada. Depois de ter encontrado a variável que armazena o valor da vida do personagem, eu vou estar usando essa função do Cheat Engine que vocês estão vendo para poder identificar qual instrução está modificando a vida do personagem. Simplificando, toda vez que o personagem tiver sua vida alterada, essa variável que está armazenando o valor da vida do personagem, ela vai ter seu valor modificado. Então, essa função do Cheat Engine, ela vai identificar qual instrução está modificando a variável que representa a vida do personagem.
Eu vou estar fazendo um comportamento no jogo que vai estar modificando a vida do personagem, que no caso vai ser levar dano. Beleza, a função conseguiu identificar qual instrução está modificando a variável que representa a vida do personagem. Agora que vem um ponto importante. Para eu conseguir modificar essa instrução, eu vou ter que modificar o código do jogo. Eu não tenho acesso ao código-fonte, o máximo que eu consigo aqui é o código assembly, que é essa montoeira de instruções que vocês estão vendo. Agora vem o ponto-chave da nossa análise. O registrador. Ele funciona como se fosse uma variável ultra rápida dentro do próprio processador. Ele armazena valores temporários como números, endereços de memória ou resultados de operações que a CPU precisa acessar instantaneamente. Agora, olha o registrador Edge. Ele provavelmente está guardando um endereço base de uma estrutura na memória. E como eu sei disso? Porque logo ao lado vemos uma instrução fazendo Edge mais 38. Quando um registrador é usado assim, como endereço mais offset, isso geralmente significa que ele aponta para o começo de uma estrutura e o programa está acessando um dos campos dessa estrutura. Para deixar isso visual, eu montei um pequeno sistema aqui. Repare que o registrador Edge está guardando um endereço de memória. Nesse caso aqui, é o endereço que representa o início de uma estrutura. Ao lado, eu coloquei uma representação dessa estrutura para ficar mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Agora observe, quando o código faz add mais 38, ele não está inventando um número aleatório. Ele está navegando dentro dessa estrutura. Ou seja, o offset 38 aponta exatamente para um dos campos internos dessa estrutura. E no exemplo visual, quando a gente vai até o offset 38, encontramos um dado específico. Agora eu vou colocar um breakpoint nessa instrução aqui. E quando o jogo for acessar, ou seja, executar essa instrução, o jogo vai ser pausado. Isso vai permitir que nós tenhamos uma visualização melhor das informações do jogo, né? Do estado do jogo, principalmente. Agora, veja bem, nós temos as informações referente aos valores que estão sendo armazenados pelos registradores. Agora, vamos colocar nosso foco um pouco ali para cima. Nós vamos conseguir localizar um evento muito importante, que seria do Ed mais 38, sendo mencionado mais uma vez. Porém, dessa vez, ele está passando um valor para o registrador EAX. EAX está sendo modificado logo em seguida pela instrução DEC. Eu chamo de DEC, mas seria decrementar. E essa instrução, ela diminui por 1. Então, a nossa variável está sendo mandada para essa instrução para ter o valor diminuído por 1. Então, aqui nós matamos a charada, porque é exatamente aqui que a nossa vida é modificada de fato. Agora, eu vou modificar a instrução DEC e vou colocar a instrução INC. Essa instrução, ela vai aumentar o valor da vida em 1. Então, toda vez que eu for perder vida, eu vou estar ganhando 1 de vida. Vamos colocar em prática? Maravilha, deu certo. Como vocês podem ver, se eu levar dano agora, a minha vida vai ser aumentada em 1. Então, nós literalmente tornamos em prática aquela frase: o que não mata, fortalece. Agora nós vamos para o C++, nas partes principais do código. Vamos começar pela função getProcID. A primeira coisa que nosso código precisa fazer é encontrar o jogo. O Windows dá um número de identificação único para cada programa aberto, chamado de PID. Então, essa função ela vai tirar uma foto, entre aspas, de tudo que está rodando no PC no momento, e vai lendo nome por nome, até encontrar o nome do nosso programa, que no caso, o nome do jogo. Com o ID do processo em mãos, o próximo passo é estabelecer uma conexão técnica entre o nosso código e o jogo. Por padrão, o Windows isola cada programa em sua própria caixa para evitar conflitos de memória. A função OpenProcess serve para criar uma ponte segura entre essas caixas. Aqui nós definimos o nível de interação. Não precisamos de controle total sobre o sistema, apenas de uma permissão específica chamada process_vm_write. Isso cria um canal direto que nos permite enviar dados para endereços específicos da memória, funcionando basicamente como uma ferramenta de edição em tempo real. Agora que vem a parte mais interessante. Nós temos o endereço exato da memória onde o jogo guarda, por exemplo, o controle da bomba. Se a gente mudasse esse valor uma vez só, o jogo ia perceber e mudar de volta no próximo frame. Por isso usamos um loop. O que esse código faz é uma guerra de velocidade. O jogo tenta diminuir o tempo,
mas o nosso programa vai lá e escreve zero por cima. Ele faz isso tão rápido, centenas de vezes por segundo, que na prática o valor fica congelado. Agora vamos colocar em prática. Eu vou executar o código, que nesse caso é somente da bomba infinita que nós fizemos, e vamos testar. Perfeito, está funcionando. O nosso código no C++ está rodando liso. Lembrando que eu só coloquei a modificação da bomba infinita, mas eu também poderia ter colocado as outras modificações que nós descobrimos ao decorrer do vídeo. Então, chegamos ao final do vídeo. Eu gostaria de estar agradecendo por ter assistido até aqui e também pedir seu like e que se inscrevesse no canal, porque isso vai me ajudar bastante e também deu trabalho para fazer esse vídeo, mas valeu a pena. Até a próxima.